Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos comentar aí a quarta partida consecutiva sem vitória do Vasco, né? Uma partida ontem muito decepcionante, principalmente no primeiro tempo, derrota para o Flamengo, né? O Vasco fica numa situação complicada no campeonato estadual a partir de agora, então a gente vai comentar todo o cenário, né, da partida e também do campeonato estadual, e vamos falar bastante também sobre o mercado da bola, né? Porque o Vasco contratou finalmente um atacante, né? Finalmente o Vasco chega a um acordo aí, né, com um jogador que deve estar aterrissando no Rio de Janeiro já no começo dessa próxima semana e talvez já possa estrear, talvez aí até mesmo contra o Botafogo na próxima rodada do Carioca. O Vasco também pode estar contratando um outro atacante vindo de Portugal, jogador que vem se destacando muito na Liga Portuguesa. Nosso estagiário Matheus Gilbert apurou essa informação ontem em primeira mão e ele mesmo vai trazer para vocês a informação de quem é esse jogador e como que o Vasco está negociando, né, a vinda desse atleta, e também vamos trazer novidades aí sobre o próximo desafio do Vasco, né? Lembrando que antes da partida contra o Botafogo, o Vasco tem aí a primeira rodada da Copa do Brasil e quem vai fazer a análise completa do jogo, do cenário que se desenha, né, depois dessa derrota para o Flamengo, é o nosso outro estagiário, né, o Thiago Correia, que vai trazer informações aí muito importantes sobre o jogo da próxima quarta-feira. Então eu convido você a assistir o vídeo aqui até o final para não perder nenhum detalhe, principalmente referente aí ao mercado da bola. Convido também todos vocês que não são inscritos aqui no canal, né, você que não segue a gente aqui no YouTube, se inscreva, vem fazer parte da nossa família, que é importante a sua presença aqui diariamente com a gente, assistindo aos vídeos, comentando, deixando o seu like no vídeo, né? Então deixa o like também, comenta aqui o que você achou do jogo de ontem, o que você está achando dessa primeira contratação de atacante do Vasco, que é importante saber o que você, vascaíno, aí tá achando desse momento do nosso clube, beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né, cara? Eu vou ser bem sincero com vocês, é até complicado da gente comentar o primeiro tempo, porque só teve um time dentro de campo, né? Só o Flamengo jogou, o Vasco entrou, cara, com medo de perder e sem vontade de vencer. Essa é a grande verdade, né, cara? O primeiro tempo talvez um dos piores primeiros tempos aí que eu já vi na história de um Vasco e Flamengo, né? Um time completamente apático, um time sem vontade, um time medroso, um time, cara, com vergonha de jogar futebol. Essa é a grande verdade, né? O segundo tempo muda a atitude e aí muda a forma do Vasco jogar, o Vasco com mais coragem, o Vasco tentando explorar ali a marcação alta, né, pressionando a saída de bola do Flamengo, quase que a gente empata o jogo naquela cabeçada do Verratti. Acho que teve um pênalti o Lucas Piton não marcado pela arbitragem, mas vou ficar aqui reclamando de árbitro, então o Flamengo mereceu a vitória, essa é a grande verdade, né? O Vasco não tem um elenco aí nem perto do elenco da equipe do Flamengo, e no final das contas um golaço do Everton Cebolinha, né, fechando ali o caixão 2-0, o Flamengo classifica-se para final, para as semifinais, né, com 20 pontos, o Vasco fica na quarta colocação aí, estagnado com 14 pontos, mas ainda na zona de classificação, né? O Vasco ainda tá ali naquele bololô e vai depender, obviamente, agora de uma vitória na última partida dessa Taça Rio aí contra o Botafogo, né, no final de semana que vem. Então é isso, né? Um primeiro tempo nulo do Vasco, um segundo tempo um pouquinho melhor, mas ainda assim longe, né, do Vasco que a gente quer, que a gente imagina e que a gente espera ver aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana. Eu vou repetir aqui o que eu falei ontem, tá? Para mim, o Carille tem culpa porque escalou mal e mexeu mal na equipe. Os jogadores têm culpa pela atitude medrosa, principalmente no primeiro tempo, mas para mim o principal culpado é quem contrata, é quem tá comandando, quem tá administrando o Vasco. Porque quem contrata jogador não é o jogador que vai lá e se coloca no Vasco. Quem contrata o treinador é quem tá lá na diretoria, o presidente, o diretor de futebol, enfim, os executivos que lá estão. Então, para mim, esses são os principais culpados pela demora nas contratações, pelo mau planejamento nas contratações que a gente viu dentro de campo ontem. Foi um time sem atacante, né? Não tô falando do Verratti, atacante de velocidade, de profundidade. Então, para mim, esses são os principais culpados. Mas parece que o Vasco acordou, né? E ontem finalmente fechou a primeira contratação de um atacante para a temporada. Trata-se do argentino Benjamin Garré, jogador que tem 24 anos, canhoto, né? Chega ao Vasco depois de uma temporada no futebol da Rússia. Já vou deixar minha opinião. Para mim, não é um craque. É um jogador interessante, habilidoso, jogador que tem profundidade, finaliza bem de fora da área, mas é
É um jogador que não se destacou por onde passou, não se destacou na Argentina, não se destacou na Inglaterra e não se destacou na Rússia. Chega agora ao Brasil, chega agora ao Vasco para poder tentar se destacar pela primeira vez na sua carreira, né? Para tentar, quem sabe, no futebol brasileiro ganhar o seu espaço, né? E conseguir aí fazer boas atuações. E além do Garré, o Vasco também está buscando outro jogador. E quem vai falar sobre esse outro atleta? E ó, esse me agrada e muito, tá? Um jogador português, um jogador que vive um momento excepcional na carreira dele lá na Liga de Portugal, né? Com muitos gols e muitas assistências nessa temporada. Um jogador que tem 25 anos de idade. É o nosso estagiário Matheus Gilbert, cara. Tá fazendo um trabalho sensacional, tá? Parabéns, Matheus, aí pela sua cobertura. Vem aí realmente passando à frente de jornalistas renomados, vem conseguindo apurar notícias que ninguém tem conseguido. Foi o Matheus Gilbert que trouxe a informação do Bruma, foi o Matheus que trouxe a informação do Brian Rodrigues e agora é o Matheus que vai trazer a informação do português Nuno Oliveira, que pode estar pintando no Vasco aí também já nessa próxima semana. Mas antes de eu passar a bola para o Matheus aqui falar sobre o Nuno Oliveira e também para o Thiago Correia, que vai estar falando aí sobre assuntos referentes à Copa do Brasil, queria lembrar a galera para deixar o like no vídeo, você ajudar o nosso canal, se inscreva no canal e também no final aqui, depois do Matheus e depois do Thiago, teremos a participação do treinador Carille falando com a gente aqui, né, da partida de ontem, né, dando aí as desculpas dele para a derrota do Vasco ontem para o Flamengo. Então vai lá agora, Matheus. Vai lá, Thiago, e vai lá, Carille aqui com a gente. Um abraço, tamo junto. Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, passando aqui no pós-jogo de Vasco e Flamengo. Vou comentar um pouco do jogo e também trazer uma notícia que a gente trouxe no pré-jogo, eu e o amigo Carlos Berbert, né, sobre um jogador que o Vasco negocia e alguns detalhes. Então, o Vasco foi derrotado no jogo de hoje para o Flamengo pelo placar de 2-0, um jogo que estava previsto, né, até porque pela incompetência da atual gestão, o Vasco enfrentou o Flamengo, pasmem, sem atacantes, né? E quando você enfrenta um Flamengo onde o seu jogo é reativo, de transição, e você não tem atacante, você tende a sofrer, porque por mais que você defenda teoricamente bem, né, uma hora você precisa prender a bola no ataque, você precisa incomodar o Flamengo para que o Flamengo se sinta incomodado, né, para que ele baixe um pouquinho a pressão que fizer. Mas não, o Flamengo jogou solto, o Vasco tocava a bola, as bolas que o Vasco conseguia trocar passe eram no campo de defesa, né? Não tinha um escape pelos lados para fazer uma jogada de perigo, e o Vasco foi amplamente dominado no primeiro tempo. Eu nem acho que o Flamengo tenha jogado tão bem assim no primeiro tempo, mas o volume de jogo que o Flamengo colocou em cima do Vasco no primeiro tempo foi absurdo, né? Nem acho também que tenha criado tantas chances assim para sair com um placar elástico no primeiro tempo. Acho que além do gol de pênalti foi só aquele gol que foi anulado pelo VAR, né? Enfim, o Vasco melhorou no segundo tempo com correções táticas, né? E acho que é uma coisa que eu vou cobrar e eu cobro desde o ano passado. Acho sim que este elenco do Vasco, independentemente de treinador, entra em jogos decisivos, jogos grandes contra times grandes, times maiores, entra desligado, entra sem foco, entendeu? O jogo de hoje contra o Flamengo deu pra ver que quando você consegue competir, você não toma tanto sufoco assim, entendeu? O Vasco não consegue fazer isso. Ano passado foram vários jogos onde o Vasco entrava desligado e tomava uma porrada, entendeu? Enfim, o primeiro tempo foi pavoroso, o segundo tempo foi aceitável. O Vasco dominou o jogo ali até os 25, 30 minutos do segundo tempo. E depois o Flamengo voltou a controlar a partida, por mais que não tenha levado perigo, né? E num chute do Everton Cebolinha, de rara felicidade, né, eles ampliam o placar. Jogo previsto, placar previsto. Não vou culpar o treinador, acho que até que o departamento de futebol entregue as peças necessárias para o treinador, que já vem pedido há muito tempo, eu acho que não tem que ter cobrança. A gente tem que ter cobrança, sim, tem que ter, mas eu acho que a culpa maior não é dele. Enfim, agora vamos falar da notícia que a gente trouxe, eu e o amigo Berbert, antes da partida. O Vasco negocia sim, e as negociações estão, vamos dizer assim, avançadas para contratar o ponta português Nuno Moreira do Casa Pia. Uma negociação que já se arrasta ao longo de uma semana, 2 semanas já, e o Vasco meio que encaminhou, né, um pouco a contratação do jogador. Amanhã devemos ter uma reunião, né, com o Casa Pia, para tentar selar o acordo, né, já que o Marcelo Santana foi para a Europa para isso, selar o acordo de contratação desse jogador. Enfim, vamos esperar.
Nuno Moreira, atacante, ponta esquerda do Casa Pia, destaque do futebol português. E para quem não sabe, era quem o Braga queria contratar para repor o Bruma, mas não conseguiu por conta do fechamento da janela portuguesa. Valeu, Mário, tamo junto, é nóis. Salve, salve, minha rapaziada do canal Mário Coelho Vasco, Thiago aqui. Cara, derrota hoje péssima pra cima do Flamengo, 2-0 e poderia ter sido muito mais. O Vasco jogou um futebol muito pobre novamente, melhorou um pouco ali na primeira metade do segundo tempo, mas de uma forma geral uma péssima partida, mais uma pra conta desse time do Carille, mais uma péssima partida do Vasco da Gama, tá certo? E cara, o próximo jogo do Vasco não é nada mais nada menos do que primeira fase de Copa do Brasil, terça-feira contra o União Rondonópolis, lá em Cariacica, cara. Então assim, o Vasco meio que já conseguiu, entre aspas, reverter o mando para jogar dentro de casa, afinal Cariacica, no Espírito Santo, o Vasco tem uma base enorme de vascaínos, inclusive o nosso amigo Matheus Gilbert é um deles lá. E assim, vai ser uma partida daquelas, cara. O Vasco vai precisar propor a partida, vai precisar propor o jogo, e a gente já viu alguns exemplos de que o Vasco não vem conseguindo ter essa naturalidade para propor o jogo, beleza? Então, assim, eu confesso que a gente está esperando do Vasco algo que ele ainda não entregou pra gente, um Vasco propositivo que ofereça bastante perigo à equipe adversária, que encaixote o União Rondonópolis defensivamente, mas é aquilo que eu acabei de falar, o Vasco ainda não conseguiu apresentar esse futebol, então o que a gente vai esperar é algo inédito do Vasco da Gama, beleza? Enfim, apesar dessa derrota péssima no clássico de hoje, a gente tem que virar a chavinha logo, assim como os jogadores também viram, cara, nós torcedores também precisamos virar, porque por mais que os jogadores não estejam rendendo, nós torcedores dos canais Mário Coelho Vasco, vocês, todo mundo precisa apoiar. Realmente, apoio não falta, a gente nunca deixa de apoiar, mas assim, é desanimador. O que eu aconselho, vamos virar essa chavinha e vamos apoiar até o final, porque a Copa do Brasil ainda nos dá dinheiro, beleza, rapaziada? E pode ser que isso nos ajude aí no futuro próximo, contratando alguém, e é muito pela gente, beleza? A gente merece passar de fase de uma maneira digna, coisa que não vem acontecendo. Tranquilo, rapaziada? De qualquer maneira, vejo vocês na live, vejo vocês nos vídeos, tamo junto e até a próxima. O primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo, tanto em posse de bola, questão de mapa de calor, o Vasco jogou um primeiro tempo bem aquém do time do Flamengo. Para surpresa de todo mundo, você não mudou no intervalo, você voltou com o mesmo time. Muita gente esperava uma mudança que não aconteceu. Mas de fato, no segundo tempo, o Vasco conseguiu um jogo com cara de clássico. O que aconteceu nesse intervalo para o Vasco ter mudado tanto essa postura? Um primeiro tempo que o Vasco praticamente jogou no lixo esses 45 minutos e no segundo tempo jogou com um jogo com cara de clássico como não jogou no primeiro. A tua pergunta já tem a resposta, né? Você já está perguntando e respondendo. Foi isso mesmo. No primeiro tempo muito abaixo. Segundo tempo a gente inverteu o Tietê ali com o Zuccarello e pediu uma atitude, pediu mais confiança, jogar com mais clareza as possibilidades que estavam aparecendo dentro de campo. A resposta foi muito boa, né? Atitude, comportamento, qualidade, principalmente os primeiros 25 minutos aí, com possibilidade de empatar. Infelizmente não empatamos, e na parte final do jogo a gente tomou o segundo jogo. Mas foi isso, foi mais essa questão mesmo de comportamento, de confiança e também essa questão tática aí da troca dos jogadores de lado aí surtiu um efeito positivo. Faltou confiança no primeiro tempo? Faltou a gente abrir mais linhas de passe e jogar um pouquinho mais para frente. Boa noite, Carille, Jonathan Santos, BTB Esportes. É claro, nítido, né, a falta de peças nesse momento, principalmente pelos lados no ataque do Vasco. Hoje teve informação do Vasco fechado com o Benjamin Garré e surgiu a informação também do Nuno Moreira do Casa Pia. Queria saber se foi um pedido seu, se é um jogador que te agrada, como é que você vê essa necessidade no momento do Vasco reforçar ainda nesse período da janela. Obrigado. Sobre isso, enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar, tá? A diretoria tem trabalhado bastante. Marcelo Santana está fora do país aí fazendo a correria que tem que ser feito, e assim, sobre os jogadores eu passo para a diretoria falar sobre isso daí, né? Para quando estiver aqui dentro a gente comenta sobre os atletas.
Fábio Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Eu queria te perguntar sobre o garoto do Zuccarello. Primeiro tempo de uma postura, segundo tempo ele se soltou bastante. Queria que você fizesse um comentário daquilo que você queria dele e o que ele te entregou. No primeiro tempo, falando especificamente dele, faltou ele abrir mais o campo aqui pela esquerda quando o Piton estava abaixo para jogar. O Piton não tinha essa linha de passe aqui na frente dele, embolou um pouquinho o jogo por dentro, mas é um garoto que tem personalidade, um garoto que tem muita qualidade e que aos poucos vai entendendo o que é profissional, que é entendendo. Imagina a cabeça dele, um clássico como esse, a gente acompanha ele na Taça, e eu gostei do que eu vi na Taça pela TV, por isso está trabalhando com nós, e também tem outros jogadores ali que eu já falei sobre isso, que nos agrada bastante, que vem trabalhando muito bem. Não, você é um tipo do time, né? Você vai para o intervalo assim, poderia ter feito muitas substituições, o time foi muito abaixo. Então, para que crucificar nesse momento e tentar organizar com os mesmos jogadores, né? E a resposta foi boa. Um segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Carille Danilo, do Expresso 1923, insistindo um pouco nesse primeiro tempo, pareceu um time apático, e até olhando o histórico, e aí não de você aqui no Vasco, mas no histórico dos últimos anos, é um Vasco que tem dificuldade para jogar com o rival, e a torcida que vem a campo no estádio começa a ver esse primeiro tempo. Eu imagino a insatisfação também sua no intervalo dos jogadores. Tem como falar um pouco mais do que foi essa conversa no intervalo, porque eu acho que a torcida vaiou o time quando saiu, mas tem todo esse histórico de dificuldade de jogar com o Flamengo, de ser empurrado nas suas linhas e não conseguir trocar passes, não conseguir chutar a gol. Você pode falar um pouquinho pra gente mais? Só vou repetir o que eu já falei, né? A conversa do intervalo foi isso. Mudamos ali o Zuccarello com o Tietê de lado, pedimos para que jogasse mais para frente. A gente no primeiro tempo do meio de campo recuando a bola para o Léo e o Flamengo subindo a pressão, tentar esse passe para frente, colocar a bola no pé dos nossos meias, né? E a resposta foi muito boa, né? Isso, nada de dura, nada de gritar, e sim buscar soluções para que a gente voltasse melhor para o segundo tempo. Boa noite, Carille, tudo bem? João Guerra, do GE. Eu queria falar sobre o setor defensivo, principalmente a dupla de zaga, né? O Lucas Freitas e o João Vitor. Na minha avaliação, eles ficaram bastante expostos, assim, por conta do meio-campo, que estava dando um espaço maior ali na frente da zaga. Eu queria perguntar para você como é que você avalia a postura dos dois nesse sentido, até porque eles foram bem avaliados pela torcida. No fim do jogo, assim, foram dois jogadores que salvaram em relação ao que a torcida espera, assim, a torcida pensa. Mas eu também queria te perguntar sobre a questão do Maurício Lemos, que fez a estreia agora no segundo tempo. O Lucas Freitas, eu não sei se ele sentiu alguma coisa, foi só cãibra. Então eu queria que você avaliasse como é que foi esse sistema defensivo no geral, a zaga e a estreia do Maurício Lemos nesse segundo tempo. Obrigado. Se comportaram muito bem, já gostei, já acompanhei bastante o Freitas no Juventude, e o primeiro jogo que ele fez lá em São Januário ele foi muito bem. Hoje fez um clássico muito bom, contra um ataque difícil de marcar, um jogador que tem muita velocidade, que sabe usar bem o corpo, apesar de não ser um cara alto, um jogador alto. Então se comportaram muito bem. O Maurício chegou e já tinha um tempo que ele não jogava desde o ano passado, sentiu um desconforto na perna, onde atrasou um pouquinho a preparação dele, mas os últimos dias vem treinando bastante, vem treinando muito bem, e acredito que quando tiver essa oportunidade vai dar a resposta que todos esperam. Pediu, ele caiu na área e levantou o braço pedindo ali, e acho que foi cãibra. Boa noite, Carille, aqui é o Sérgio, podcast Cruz Maltino. Nós vimos hoje
o time voltando que a torcida via ano passado. Chutão para frente, pro Verratti disputar. E deixamos de ver aqueles 2 primeiros jogos com o time com toque de bola. Eu até falei contigo em São Januário que o time estava com paciência para jogar. O que aconteceu nesses jogos do segundo jogo para cá que não consegue mais fazer isso? E vimos até uma discussão entre o Jardim e o Verratti no final do primeiro tempo, né? Começando por essa discussão, eu não vi, tá? Não sei se é porque eu saí primeiro ali, eu não vi. Primeiro tempo foi de chutão, né? Segundo tempo a gente rodou a bola, procurou trabalhar pelos lados, só pensando rápido aqui quantos cruzamentos o Puma chegou e fez no jogo. Zuccarello também chegou, Piton pela esquerda, mas o primeiro tempo foi abaixo como todo mundo, não achando alternativas e fazendo essa bola longa no Verratti, que não é o melhor para nós, porque a gente não tem jogadores para atacar espaço se o Verratti daqui um pouquinho ganhar a bola. A gente não tem característica para isso, por isso que a gente tem que ficar com a bola no nosso pé, abrir melhor linha de passe para que a gente entre no campo do adversário com a bola no nosso pé, né? Estamos tendo dificuldades, né, mas eu acredito que é o melhor que a gente tem que fazer e persistir e trabalhar com essa ideia de jogo. Boa noite, Carília. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você falasse dessa semana decisiva para o Vasco, que vai ser muito intensa. Na terça-feira tem a Copa do Brasil, no outro final de semana outro clássico, decisões importantes. Eu quero saber como equilibrar tudo isso. Obrigada. Primeiro é pensar terça, né? A gente não consegue... Já são tantas coisas que a gente tem que trabalhar para terça, sem ter muito tempo para treinar, e depois a gente pensa no clássico, um clássico mais do que decisivo, onde a gente tem que fazer a nossa parte. Provavelmente pode acontecer de amanhã a gente sair fora do G4, né? Então é um jogo que a gente tem que fazer a nossa parte depois no final de semana e ver o que a rodada nos apresenta se realmente a gente estiver fora. Então agora a cabeça terça-feira, o jogo decisivo, que a gente sabe da importância que está o campeonato, a Copa do Brasil, né? Todos valorizando demais e a gente também valorizando e vamos se preparar bem para fazer um grande jogo. Carilli, vai ser uma preparação especial, uma mobilização especial, porque uma semana é a mais decisiva aí desse início de ano, né? Tem a Copa do Brasil, que é muito valorizada pelo que o Vasco fez também no ano passado, e essa tentativa de classificação para o Carioca, né? Você pensa em alguma mobilização diferente, porque não vai ter tempo assim de treinar, e sobre o Coutinho, né, que atuou todo o tempo, ele vem de um desgaste, né, de um edema na coxa. Tem alguma preocupação em relação a ele para esses 2 jogos? Olha, eu já respondi como eu vou responder em outras situações. Eu acabei um clássico agora contra o Flamengo, cara. Não pensei ainda no que fazer, né? Estamos passando esse jogo, amanhã vamos nos apresentar de manhã para o treinamento, né? Já tem Não estou falando de escalação, estou falando de mobilização, essas coisas. Eu não pensei em nada, não tem nem como pensar, né? A partir de amanhã sim, sentar, analisar, ter uma reunião com os atletas para a gente decidir qual a melhor forma para a gente levar o jogo para terça-feira. TV Globo. Queria te fazer uma pergunta mais genérica sobre a Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho o que representa essa competição para você e também falar sobre o fato de muitas vezes jogos em praças, cidades que não tem time de Série A, então que você falasse um pouquinho também sobre isso. Eu não entendi a pergunta, desculpa. O que representa a Copa do Brasil? O que representa a Copa do Brasil para você? E também falasse sobre essa oportunidade, às vezes, alguns torcedores em algumas cidades que não tem times na Série A, ver um jogo, por exemplo, do Vasco. Esse jogo vai ser em Cariacica, onde muitos times estão indo jogar lá, né? Daqui do Rio. Campeonato muito importante. Campeonato mata-mata, ou mata nesse caso agora, um jogo só, depois ali na frente viram 2 jogos. Né? Para todos sempre buscar título é importante, a parte financeira para o clube muito importante, porque é um campeonato que é muito valorizado. Então a gente levar a sério todas as competições e agora viramos a chavinha do Campeonato Carioca e só pensamos